Bom, vamos seguir pro próximo. As guerreiras do K-pop destruiu a Disney. Passou um pouquinho de tempo, né, de Demon Hunters e levou um tempo pro Hamlet chegar e falar alguma coisa, mas eu gosto da opinião dele, quero ver como é que ele vai tratar isso. Eu sei que eu posso ter perdido um pouco do hype pra falar sobre esse filme, mas eu espero que Definitivamente. vocês me perdoem e me ajudem a fazer esse vídeo dar certo. Então deixa o like aí e comenta alguma coisa. Eu sempre perco o hype das coisas e acabo me prejudicando por isso, mas tamo aí, né? Fazer o quê? Rapaziada, a gente chegou na época da Sony Animation. Desde Aranhaverso, que foi uma animação que revolucionou o mercado, a gente já tava vendo tanto a Disney quanto a Pixar tombarem um pouco, tanto por causa das políticas, quanto por causa de qualidade em algumas obras. E foi aí que a empresa que produziu Emoji, o filme, conseguiu se sobressair. Ai, que nojo. Postar em uma animação que revolucionou o mercado de animações, revolucionou tanto que influenciou o filme Flow, uma animação indie que simplesmente ganhou o Oscar, competindo com Divertidamente 2 e Robô Selvagem, que são filmes bons, mas não tanto quanto eles poderiam ter sido. Flow é mentira, mano, esses dois são bons pra caramba. E agora a gente tem outra bomba da Sony, a Guerreiras do K-pop, que foi um bom filme. Que loucura, mano. Não, os dois mereceram muita coisa. Um tempo, e até agora é o filme mais assistido da história Deixa ela aí. Da Netflix. E isso foi tão grande que não ficou só na Netflix, como também por ser um filme cheio de músicas, ficou no topo do Olha, o Hamlet tem o mesmo microfone que eu. Spotify com a banda Huntrix, que é totalmente fictícia. Então assim, foi um produto que se vendeu por entre as mídias. E eu vou te falar mais, gente. Huntrix podia ter sido a KDA de League of Legends, mas a Riot simplesmente não se comprometeu a fazer isso. Se os caras tivessem deixado os direitos de imagem dos personagens, a Sony fazia sozinha tudo. Ganhava de rios de dinheiro. O que é muito bom, porque é uma boa... Os personagens são muito parecidos com até as próprias personagens de KDA, tipo a Evelyn, a Kai'Sa, a Kali. Ficou muito evidente. Com boas músicas e merece sequências e com certeza vai ter. Então, além de Aranhaverso e sua animação que influenciou até o Gato de Botas 2, agora a gente tem Guerreiras do K-pop que eu sinto que abriu um novo mercado. No filme, a gente é apresentado àquele mundo e principalmente como as coisas funcionam com os demônios roubando almas e dando elas pro Gilmar, que é o rei demônio. Até que surgiram as caçadoras de demônios que cantavam enquanto caçam demônios, porque através da música as pessoas conectam e com isso o Rumin era criado, um escudo que protegia o mundo dos demônios. Isso é passado de geração em geração até que chega onde o filme se passa com as Huntrix. Mas é claro que algo deu errado, senão a gente não teria filme e tudo isso graças a Rumi, a protagonista emocionalmente desorganizada de Guerreiras do K-pop. E se você não quer acabar emocionalmente desorganizado como é a Rumi em Guerreiras do K-pop, eu recomendo usar o navegador Opera, que resolveu a minha desordem de um jeito muito prático. O Opera com Aria. Basta você usar o atalho Ctrl Shift 7 e pronto, abre o área direto aqui e eu peço direto uma em cima da outra e pronto, formou uma... Se eu quiser continuar assistindo sem perder a navegação, eu foco em outras coisas, ou seja, patrocinar este vídeo. Obrigado mesmo, e vale muito a pena baixar o Opera, e fazendo isso você também vai ajudar muito esse canalzinho aqui. Valeu. E galera, esse filme aqui tem uma óbvia inspiração em K-pop, acho que tá claro isso aí na Guerreiras do K-pop, mas se você não percebeu, fica aí o aviso. K-pop deve ser o estilo de música que mais estourou a bolha no mundo inteiro desde a invenção da música. Isso provavelmente é mentira, mas poderia ser verdade. Em 1992 estreou o grupo Seiyo Taiji and Boys. Eles misturam K-pop, hip hop, ritmo e blues com letras em coreano, criando um som completamente novo e dando início a uma revolução K-pop. Depois disso surgiram as grandes agências de entretenimento que criaram um sistema de idols. A primeira geração veio na década de 90 com os grupos como Hot, que focou em artista com treinamento em canto, dança e também carisma, afinal são idols. Já nos anos 2000, a segunda geração deu início à onda Hallyu. Grupos como Super Junior, Girls' Generation e Big Bang começaram a expandir a popularidade do K-pop pela Ásia, só que a verdadeira explosão mundial veio com a terceira geração lá por 2012, como grupos como BTS, que você mesmo não ouviu no K-pop, já deve ter ouvido. O Psy foi o estouro definitivo da bolha de K-pop. E Blackpink dominando o cenário global. E usando as redes sociais e fandoms, eles quebraram recordes históricos e destruíram as carreiras, mas eles também transformaram o K-pop num fenômeno. Hoje o K-pop não é só um gênero musical, mas ele também é uma força cultural. Alguns até diriam que ele é
Nossa, ele não mencionou Psy, mano. Psy foi o cara que estourou recordes do YouTube e trouxe a atenção para pro coreano. Porque a cultura coreana poderia ser legal e inovadora e trazer um ritmo completamente diferente do que a gente estava acostumado. Foi através disso que a gente conseguiu ter mais acesso a essa cultura e se interessar mais. Foi assim que chegou para várias É uma regiões. arma e mais do que isso, uma indústria inteira, né? Tem uma indústria inteira só no meio do K-pop e Guerreiras K-pop também é um produto que é parte dessa indústria. Uma indústria com suas polêmicas, é claro, mas ninguém pode negar que K-pop deixou não só a Coreia Mas a indústria musical em si, ela é toda polêmica. Olha o Piriri do aí. Sul famosa, mas também os doramas, a beleza coreana, enfim, o entretenimento coreano invadiu o mundo inteiro. Eu acho que foi a partir do K-pop. E bom, eu espero que eu tenha dado um bom resumo do que é e como começou o K-pop, tenha falado tudo certinho. Se você quiser adicionar mais informações, comenta aí embaixo que eu vou ler e vou dar um coraçãozinho pra você. Depois Obrigado. eu vou falar. A gente tem 3 protas nesse filme, a Miha, a Zoe e a Rumi. Mas o foco mesmo fica mais na Rumi do que nas outras e vocês vão entender o porquê em breve, ou já sabem, né? Assistiram o filme. Nesse começo, Lógico, elas estão né? em um Todo avião mundo indo já pra assistiu um o filme show, agora. só que elas têm um avião sequestrado por demônios que tem um design bem maneirão, pra falar a verdade. E pra falar a bem verdade legal. mesmo, todos os designs, eles são bem legais do filme, assim. E o filme em si é bem Sim, bonito, como sim. todos os que estão saindo da Sony Animation, menos Emoji o filme. Você não, Emoji o filme. Emoji o filme aí não, né? Nesse começo, elas cantam músicas que, sinceramente, valem a pena serem ouvidas tanto no original quanto na dublagem. Nossa, Então, não, na dublagem não. Desculpa. Não. se você gostar desse vídeo Tô brincando. Meu original e ficou não mais tiver legal. visto o filme ainda, vai lá ver. Eu gostei muito das duas versões e acho que a dublagem fez um bom trabalho também, mas a original mas a original é melhor. Depois que elas escapam Desculpa. dos demônios, o Guimá dá uma bronca nos demônios porque deixaram elas escaparem. Até que aparece esse cara aí, farmador de aura, com seu tigre de Cheshire. Eu sei que você entendeu. Esse demônio sugere que, pra você desfazer a barreira de proteção, eles têm que atacar onde mais dói nelas, no público. Ou seja, a ideia dele é fazer uma boy band demoníaca e conquistar mais público do que elas. O que, sinceramente, é uma ótima ideia. Eu não sei como é que não tiveram essa ideia antes. Uma ideia bem inteligente, porque se você não consegue matar elas, seja melhor do que elas. Depois disso, eles iam sair de férias, só que a Rumi anuncia uma nova música pro público, a Golden, ou Brilho em português. Essa é uma música que fala sobre parar de se esconder e não ter medo de brilhar. Só que no meio disso, a gente vê que a Rumi é, na verdade, um demônio. Ou pelo menos meio demônio pelas marcas do corpo dela. Não é à toa que ela quer esconder isso das pessoas, tanto porque demônios são paias, dá problema, e né? também porque isso de alguma forma tá prejudicando a voz dela, que é literalmente a forma como ela trabalha e também mata os demônios e mantém o mundo em segurança. E por meio de um flashback, a gente descobre que o pai dela era um demônio. E infelizmente, o filme não se aprofunda muito nisso, nesse background. Vai ficar pra uma sequência, né? Por aí, ou sei lá, talvez o que eles vão fazer, talvez uma série. Eu imagino que o Não, faz uma sequência. primeiro que os caras não estavam esperando esse tanto de repercussão que esse filme tomou, então decidiram fazer algo mais básico e pé no chão mesmo, com uma história mais simples, um roteiro mais simples, dando só pequenos indícios de que essa história poderia ser algo mais. Muito Porque, bom, sinceramente, só tem uma coisa nesse roteiro que não é previsível e acontece lá pro final. E olha, pelo sucesso que fez, com certeza vai ser muito mais. E a gente também vê uns flashbacks da tia dela, a Celine, que cuidou dela desde que sua mãe morreu, falando que ela deve esconder as marcas de demônio até que essas marcas sumam. Mas é justamente o oposto disso o que ela quer. Tanto que a música Golden deixa isso claro. No fundo, a Rumi sabe que as marcas não vão sumir e o que ela quer de verdade é mostrar essas marcas pro mundo, que podem ser uma alegoria a traumas, por exemplo, ou qualquer coisa não... Cara, dá pra trazer muita coisa nessa interpretação, mas principalmente a forma traumatizada com qual a pessoa vive, a forma divergente dela viver. Normalmente aceita pela sociedade. Eu vi muita gente falar que isso aqui é também uma alegoria a LGBT, mas pode encaixar em qualquer literalmente preconceito que as gerações mais velhas... Pode. Dá pra pegar qualquer tipo de coisa e encaixar aí, porque todo mundo tenta ficar tentando. As pessoas tentam esconder ao máximo seus sentimentos e seus problemas, e suas emoções, e seus próprios conceitos.
elas escondem muita coisa do mundo pra poder ser encaixado socialmente. Então pode ser muita Tem coisa. umas mais novas. Nesse caso do filme, as coisas são um pouco mais complexas, porque é uma batalha espiritual e os demônios, até onde a gente... Mas eu acho que é esse o fator de ser... de ser... Nossa, tô com dificuldade de falar hoje. É o fator dessa coisa ser básica e pode ser interpretada de várias maneiras, é o que mais traz a relevância. Porque, beleza, é um conceito simples, mas que pode ser aplicado para qualquer coisa. Então a interpretação vai de quem tá vendo, e ela se encaixar no que a Rumi tá sentindo, vai dessa própria pessoa. Então muitas pessoas podem se entender a identificação. quem sabe são, em sua maioria, 99% ruins, tirando provavelmente o pai da Rumi e também e vocês vão ver. Eu pessoalmente gosto de pensar que é uma alegoria à cobrança estética que você normalmente vê na Coreia do Sul. Eles têm um padrão de beleza bem alto e isso tá enraizado culturalmente. E foi a primeira coisa que eu pensei assistindo o filme. Inclusive, eu fiz react desse filme. Se você quiser ver, vai no meu canal secundário, Hamlet II. O filme continua e elas vão ver esse doutor aqui. Esse doutor é muito bom, porque você espera um médico, mas você recebe um charlatão que não investiga o seu corpo, ele investiga a sua alma e simplesmente te lê como um livro. Quando elas saem dali, elas encontram os Saja Boys e babam muito pra eles. Muito. Uma coisa triste desse filme é que os personagens não têm muito foco nem desenvolvimento. Basicamente, só o principal ali do grupinho tem o Jinu e os outros são deixados de lado, mesmo que eles aparentem ser interessantes também. E eles são meio que interesses românticos ali das meninas, mas é só isso. Bom nessa parte é que tem uma cena muito... Hey Quill, what is Quill and Tale? Quill and Tale is a YouTube channel dedicated to short fantasy stories found within the Book of Tales. They're all original stories, so you won't find them anywhere else, and we read a new one each week. Why did you start Quill and Tale? Well, when I was a young lad, I read The Lord of the Rings. Cara, até que enfim teve um anúncio legal. Dorama das ideias. Só que os Saja Boys, eles literalmente cagam pra elas e na praça eles cantam Meu Pequeno Guaraná. Nisso, elas já percebem que eles são demônios e querem matar eles. E acho que elas até agradeceram que eles são demônios e que podem matar eles. Elas gostaram dessa informação. No meio da luta dos dois grupos, o demônio principal descobre que a Rumi é parte demônio. E ao invés de já revelar pras outras Huntrix, ele dá um abracinho nela e ajuda ela a esconder aquelas marcas. Eu tenho que falar pra vocês, pessoal, que as cenas de ação disso aqui são bem legais e muito bem animadas. Eu queria ver muito mais disso aqui. Infelizmente, elas são mais curtas. E essa animação também é de vez em quando meio travadinha, em poucos FPS. Tipo Aranha Verso mesmo. E isso ajuda demais a dar um estilo muito legal pro filme, principalmente nas lutas. Fora isso que as expressões dos personagens são muito marcantes. Eles tentaram mesclar, tipo, um estilo de anime com animação ocidental e ficou muito legal. Eu já falei antes, mas tem também o Tigre de Cheshire e esse pombo de 3 olhos, que fica ele sorrindo sem parar. Esse aqui é o melhor personagem do filme, tá? O Tigre, não tem como, o cara é bom demais. Toda vez que ele aparece eu fico muito feliz. O Jinu envia esse tigre foda pra chamar a Rumi pra sair e eles se encontram com ela tentando matar ele sem dó nem piedade. Mas pelo papo ele consegue convencer ela a conversar e conta sua história triste pra ela. Onde basicamente ele fala que era pobre e aceitou o pacto com o diabo pra parar de ser pobre junto com a sua família, o que é fofo. E se você achou esse casal bonito, como eu achei, você deve ter ficado triste que não rolou sequer um beijinho entre os dois. Faltou isso aí, mais suave, tá tudo bem. Suave. Ainda vão ter muitos filmes provavelmente pra desenvolver isso aqui, tirando aquele pequeno detalhe do final. Pra convencer a boy band a restaurar o comum, elas têm que vencer o Idol Awards e conectar o mundo de novo. Pra isso, elas formam a música Letal, que basicamente fala sobre como elas não têm dó de demônios, que elas matam mesmo, não estão nem aí. É uma clara mensagem pros demônios e eles ouvem a mensagem porque se encontram em uma sessão de autógrafo, onde o Jinu recebe um desenho de uma criancinha onde tá escrito que a alma dele é muito linda. E ele fica olhando pra aquilo meio triste porque ele não tem alma e fica aquela cena meio estranha, meio... Ai meu Deus, tadinho do Jinu, ele é um demônio sem alma, mas ele também tem sentimentos. Enquanto isso tudo tá acontecendo, várias pessoas estão sumindo no mundo porque as almas estão sendo sugadas. Mas isso não vira uma calamidade pública. Até porque o que elas podem fazer, elas estão fazendo pra impedir isso. Inclusive matando muitos demônios. Enquanto isso, a Rumi sai num encontro com o Jinu, que ela não quer falar que é um encontro. Farmam como se não fosse
fosse absolutamente nada, como se elas estivessem jogando mal mesmo, e fossem minions. Nesse encontro, ela admite que acha ser um erro desde o momento em que nasceu, por ser um demônio e lutar contra isso a vida inteira. Isso, inclusive, gera uma contradição dentro dela, justamente porque ela mata demônios, que é também o que ela é. Essa contradição faz ela não conseguir cantar letal com as Huntrix, porque é uma música cheia de ódio aos demônios, e no fundo, ela não se odeia e nem odeia o Dinu, que foi o primeiro demônio que se mostrou legal pra ela. A Mira percebe isso da Rumi, percebe que ela tá escondendo algo sempre, enquanto elas farmam a aura matando demônios. Mas apesar da farmada, elas perdem a batalha porque todos os passageiros desse trem são sequestrados e devorados por eles. Ou seja, todo mundo ali vai embora. Os caras não roubaram só as almas deles não, roubaram o corpo também. Desde que te conheci, e quanto mais... Nossa, é isso mesmo, né? Eu não tinha parado pra prestar atenção, eu achei que era armadilha, mas... Por algum motivo, a minha voz tá voltando. Aqui a Rumi admite que conversar com o Dinu tem ajudado com a voz dela, isso porque ela não tá guardando nada pra si. Guardar o segredo de que é uma demônia é literalmente o problema, e não ser uma demônio. É tipo quando você guarda seus sentimentos e fica engolindo o sapo, isso vai fazendo mal pra sua saúde, tanto mental quanto corporal. Depois disso, os dois cantam uma musiquinha juntos, e essa música até faz com que o Dinu não ouça mais Guimá, porque ele se expressou, ou seja, aquela voz daquele mestre rei demônio que ficava na cabeça dele, controlando ele, some a partir do momento em que ele se expressa. Porque no final esse filme é muito sobre isso, sobre expressar a si mesmo. Se expressar, já que na própria Coreia você não pode fazer isso. Expressa, você alivia. Alivia principalmente a sua carga mental, que é o que a Rumi e o Dinu estão passando, de formas diferentes, porém muito semelhantes. O Dinu então volta pro mundo dos demônios e a gente vê que na real o que aconteceu no passado dele não foi que ele fez um pacto com o demônio e tudo ficou bem. O que aconteceu na verdade foi que pra ele deixar de ser pobre, ele teve que abandonar a família dele e é por isso que ele se culpa, é disso que ele sente tanta vergonha. Pra ter uma vida de luxo, ele foi sozinho, fez o pacto e abandonou a mãe e a irmã. E é por isso que ele se sente tão culpado. Esse também é um filme que fala muito sobre traumas geracionais. É um detalhe, que né, são véio? passados de uma geração pra outra. Como por exemplo, a Celine, tia da Rumi, falando o tempo todo que ela não deve mostrar as marcas pras amigas, que ela não deve se expressar. E esse preconceito com se expressar é algo de gerações passadas. Depois dos anos 2000, quando você olha para os seus filhos, que a gente viu que isso adoece. O que quer para eles? Quer que tenham uma carreira de preocupação. A gente descobriu, olha só que loucura, se você não se expressar e você ficar agindo igual você faz, você adoece. A saúde mental aumentou muito no mundo e isso ninguém pode tirar da gente. Aliás, não deixem tirar da nossa geração, não deixem que os babaquinhas fiquem falando. E odeiam esse fator, né? Eles detestam a ideia de que a gente passou a se expressar e se entender. Nossa, no meu tempo era diferente, depois ele foi pra isso, que não sei o que, não sei o que. Não, a gente tá se entendendo e percebendo que essas atitudes são coisas que nos adoecem. Fisicamente. A gente que adoece fisicamente com isso. Falando que saúde mental vira síndrome, vira transtorno, vira... Não importa porque obsessão. Importa sim, e muito. Ignorem qualquer um que despreze isso, porque não existe nada mais importante do que a nossa mente, porque é da nossa mente que a gente pode cuidar também do nosso corpo. Aqui a gente vê dois extremos das músicas também. Na Golden fala sobre o melhor dela, sobre brilhar, se expressar. E a Letal fala de ódio, de calar os outros, no caso, os demônios, né, de matar. Depois disso, finalmente chegou o Idol Awards. E elas cantam Golden, ou seja, o Brilhe, que é uma música que fala um pouco sobre as três, só que a música é interrompida pelos Saja Boys, que fingem ser as Huntrix e direcionam o ódio da música que seria pros demônios, ou seja, a música letal pra Rumi, porque ela é um demônio. Então aquela música originalmente foi escrita pra um demônio, agora serve também pra Rumi, porque ela também é meio demônio. E eles usam isso contra ela. Em alguns momentos no filme também, ela fala que não quer cantar aquela música no Achei que estavam chamando aqui. no Idol Awards, só que elas não têm mais tempo pra fazer outra música. E é justamente por isso que ela não quer cantar aquela música, porque é uma música contra ela mesma. Odiosa. Só que aquilo é visto por todo mundo, o grupo brigando entre si. Isso é de se esperar que acabe com o Rumon e prejudique o que o público acha delas. Ou seja, eles perdem um pouco da alegria e da esperança, o que dá merda. A Rumi sai do palco correndo e encontra as verdadeiras Huntrix lá embaixo. Como já é de se imaginar, é uma péssima hora pra contar o que de fato
fato ela é. Depois de tantas oportunidades que ela teve o problema pra foi contar, mentir. logo agora é prejudicar demais. Só Foi que ela esconder. conta e elas apontam as armas pra Rumi. O que, pra falar a verdade, eu achei bem cachorrada, não precisava disso aí, até porque elas são... Concordo, né? Porque, pelo amor de Deus, você vai apontar a arma pra uma pessoa que você conhece há sei lá quantos anos e ela sempre ajudou você em tudo. Megamente fechada. Lascar, A Rumi né? tem também a sua parcela de culpa de não ter contado antes e tudo mais, mas as duas também não ajudaram nesse momento aqui. Você é um demônio igual a mim. Só o que nos resta é conviver com a nossa dor e infelicidade. Depois disso, a Rumi se encontra com a sua tia e pede pra que ela mate ela mesma. A Celine então fala que não consegue fazer isso e fala que fez o melhor pra cuidar da Rumi, mesmo que ela seja um demônio. Então, ao invés de falar pra Rumi se aceitar, ela fala de novo pra ela se mete um esconder. louco. Então, ela reforça essa mensagem que ela tinha. Se esse é o rumo que eu deveria proteger, eu fico feliz em vê-lo destruído. Isso aqui é ela basicamente falando que não aceita mais as coisas como são e que ela vai se rebelar sim contra isso e não tá nem aí. Se esse é o mundo que ela vive, ela vai destruir esse mundo para recriar este mundo. E essa foi bonita pra caramba, falar que é satisfatória. Se é pra eu proteger esta bosta, então eu vou ficar muito feliz de ver ela ir pra Fazer um merda. mundo melhor. Depois disso, os Saija Boys contam que pegaram todas aquelas almas pro Guimar. E farmam aura pra caramba, farmam alma, né, no caso. E a gente vê por aqui que pelo meio do K-pop, se a gente tiver que perder a alma, talvez uns caras gostosos convençam a gente disso. Mas a Rumi chega falando que tá na hora de destruir o Rumon antigo pra criar um novo. Nisso, ela canta uma música se reconciliando com as One Tricks. Todas elas, nesse momento, admitem os erros que elas cometeram, inclusive as duas meio que pedem desculpa ali por terem apontado as armas pra Rumi quando ela tentou falar pras amigas o que ela era de verdade. Então, elas lutam contra um Guimar e contra os Saija Boys e matam todos eles, inclusive. Só que quando a Rumi é atacada pelo Guimar, aquilo é muito forte pra ela, e o Jinu se taca na frente do raio e se sacrifica. E por algum motivo nesse tempo, a alma dele voltou pro corpo e ele deu ela pra Rumi, o que deixou ela mais forte, junto com todo mundo que tava ali vendo tudo. Então, tipo, ele morre, ele é desintegrado e ele morre. É isso que acontece. Mas com o Jinu. entrega Ele se a alma pra sacrifica ela. e é desintegrado. Essa foi a parte que eu não tava esperando. Não tava esperando que eles fossem virar um casalzinho no final do filme, mas não, ele morre. Bonitinho, Legal. não, No ele final, é todas desintegrado. elas ganham power-ups e derrotam Mas dá pra ele voltar, porque a alma dele tá com o ela. Guimar, e elas retornam fazendo Dá um pra acontecer comeback alguma coisa ali aí. no final do filme e se reunindo de novo. E bom, esse é o Guerreiras K-Pop, um filme que fala sobre, ao meu ver, aceitação, muita aceitação, Sim, e sobre sim. expressar Fala a si disso mesmo mesmo. e parar de ouvir os mais velhos, porque às vezes eles não têm muito o que Eles falar. são Não malucos. sempre, claro, mas de vez em quando algumas mensagens As mensagens antigas não se cabem no mundo novo. Elas podem servir de inspiração para novas frases, para novos momentos. A história, ela não pode ser ignorada, mas ela também não pode ser repetida. Existe um motivo pelo qual ela é história. É pra gente aprender com o que deu bosta antes. Entendeu? Então, se você, com os seus 40 anos, acumulou uma porrada de sentimento e agonia e problema, tanto físico quanto mental, de qualquer tipo, porque você guardou muita coisa pra si, ficou infeliz e não vive da forma que você queria, você reforçar essa ideia para que a próxima geração, falando como se fosse uma ótima ideia fazer a mesma coisa, porque você teve que fazer, você não teve que fazer, você escolheu fazer porque você seguiu normas sociais. E agora você não se desvencilha disso. Então não tenta trazer e arrastar pessoas para esse tipo de coisa. Você viu que adoece. Aprende com isso. Que tal? Mas não, tem gente que prefere que vai morrer assim, mas faça isso, fica à vontade. Por incrível que pareça, não é pessoal, é uma coisa mais comum do que parece.